Começou a pessoal. gravar. Vocês que Eu sabem. Bom, pessoal, aqui já estou compartilhando a tela com vocês. Tá dando para vocês verem aí numa boa, não tá? Sim. Lembrando a vocês que foram 13 questões. Eu dividi, pessoal, o número de questão pelo valor total, ou seja, o teste valia 10, eu dividi por 13. Tá gravando, não tá? Oi, tá gravando. Coloca aí, cara. Eu dividi por 13, ou seja, cada questão estava valendo aproximadamente 0,76. O que eu fiz? Eu aproximei para cima, tá? Aproximei para cima. Então, Oi, João. Qual é a senha? Qual é a senha daqui? Daí, Senha do quê? daqui da chamada. Ué, quem que não conseguiu entrar? A Tayane e Vou falar assim, eu vou passar, pode ser que eu passo. Você vai passar? Tá, obrigado. Então vai lá que eu tô esperando. Enquanto Pode isso, continuar. eu vou abrindo aqui. Vamos para a primeira questão. Bom, vamos lá. A hora que eu chegar na questão que nós tivemos problema, eu vou falar com vocês, tá, gente? Bom, vamos lá que já são 9h20, nós temos 40 minutos de aula. Depois de longas invenções, convenci-me... Chegamos. Convenci-me... Obrigado, passa João. primeiro as notas, depois você... Não, sabe por quê? Porque aí vocês vão ficar oriçados e não vão deixar eu explicar, entendeu? Estou vendo o negócio do aluno. O aluno é a nota. Cheguei. Bom dia. Cheguei. Bom dia. Bom, vamos continuar. Então, pessoal, esse texto, ele vem falando sobre essa questão do racionalismo. Quando o homem começa a questionar a igreja, quando o homem começa a querer entender além do mais do que a igreja falava. Porque vocês devem se lembrar que a igreja católica naquele período, ela relacionava todos esses acontecimentos ao quê? À vontade... A Deus. Exatamente, a vontade divina. E os estudiosos da época começaram a não aceitar isso. Esse período ele foi considerado como racionalismo, correto? Então, Sim. sobre esses aspectos ressaltados no texto em relação ao racionalismo moderno, o que era correto afirmar? Olha só, aqui, ó, a importância da experiência da observação. Vocês devem se lembrar, pessoal, que quando fala-se de racionalismo, está falando justamente dessa experimentação, dessa experiência. Está falando justamente de você conhecer antes de falar. Tudo bem? Sim. Alguém quer questionar essa questão? Ô, professor, Fala. quanto que eu tirei? No final eu vou falar. Acho que eu tirei 10 ou 8,8. Não lembro. Eu vou falar, tá tudo anotadinho. Será que Sócrates, segundo, irá questionar a questão? Vamos lá. Vamos para o segundo. Vamos falar da segunda questão, do humanismo. Como o próprio nome diz, pessoal, o humanismo ele já está associando o quê? A importância do ser humano, correto? Isso aí. Até então, o ser humano ele não era visto como o principal. Lembram disso? Sim. Nas questões artísticas e tudo mais. Então, vamos lá. Olha só, leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é o espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda a certeza. Só o pintor universal tem valor. Isso daí são trechos do Leonardo da Vinci, tá, pessoal? Ele também é um grande personagem desse período renascentista. Vocês conhecem Leonardo da Vinci, né? Lógico. Então tá, então vamos lá. Aí sobre isso, pessoal, sobre essas experiências dele, do universalismo, quais são os valores que marcam isso daí? Isso é fácil. Está dentro do que a gente está estudando. Essa questão foi dada, né? Leonardo da Vinci, na Itália, ele foi um humanista. Ele sempre colocou o homem como centro. Sabe um exemplo disso daí? O homem vitruviano. Lembra do homem vitruviano? Sim.
Vocês sabem o que é o homem vitruviano? Sim. Aquele cara O Gabriel falou nu, que chegou. aquele cara nu que fica com os braços abertos Aham, então. Por num, quê? num círculo. Oi? Por quê que ele fica... Ele representa que o homem pode chegar a todos os espaços que ele quer, que ele ocupa Meu. todos os espaços. Entendeu? Então, alguém quer questionar essa questão ou eu posso passar? Não. Então, vamos lá. Não. Pô, quem é invasor? Oi? Quem é invasor? Quem eu. invade? Quem invade é invasor. E quem é essa pessoa que tem uma carinha? Rafael. Ah, Bom, vamos para a terceira questão. entendi. O Isaías é o Faustão. Faustão não, ele é o louco mesmo. Eu sou invasor. Bom, vamos lá. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica, ou seja, começou lá na Itália, e foi por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Gente, está muito fácil, né? Sobre esse tema, o que é correto afirmar? A gente está falando sobre o movimento renascentista e o humanismo. Sobre esse movimento, o que eles faziam, gente? Eles buscavam o quê? A ideia da igreja? Não. Não Se necessariamente, não era eles queriam simplesmente usar a ideia racional. Exatamente. Se não era essa questão da crença, a gente já podia deixar a segunda questão de lado, que está falando sobre o ser humano em relação ao divino. No terceiro está falando sobre a ideia, nesse período reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade. Não aconteceu isso, gente. O homem valorizou ainda mais o seu sentimento de identidade. E o último também dá para ver que está errado, porque está falando que está ligado aos dogmas do catolicismo. Nada a ver. Então, a única que poderia estar certa é a letra A, que são os estudos do período que buscavam justamente a experimentação, experimentar para você poder saber se aquilo dá certo ou errado. Experimentação. Essa experimentação hoje nós damos o nome de ciência, tá, gente? Ah, tá. É a ciência que vocês fazem em casa. Por exemplo, vamos supor que o João Otávio quer saber se dói bater com a cabeça na parede. Testa aí, Jota. Aí o responsável dele vai falar assim: João Otávio, não faz isso porque você vai sentir dor. Mas ele, como cientista que é, curioso, ele vai socar a cabeça na parede para poder fazer essa experiência. E Mas eu sempre fui curioso. através dessa experimentação, ele vai ver que dói. Deu para entender como é que é, gente? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Quarta questão. O Renascimento, amplo movimento... Opa, essa já foi. É a quinta, então. Louco. É quantas questões mesmo? 13. Formação da burguesia. Mamãozinho. Essa aqui tá muito fácil. Essa aí foi dada, né? Olha só, a formação... Eu fui muito bonzinho com vocês, né, gente? Fala a verdade, né? Foi. Formação da burguesia... É porque tava passando 2 trem. Aqui. Então, vamos lá, vou repetir. A A formação mulher da quase foi atropelada aqui perto, professor. A mulher? É. Ué, você Quase não lembra aquele senhorzinho também que foi quase atropelado pelo trem? Não, a mulher ela tava andando no meio da linha, passou, quase pegou ela. Ele apareceu lá no Fantástico até. Ali na cidade. Doideira, né? Bom, vamos lá. A formação da burguesia, enquanto classe social, está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Essa daqui tava na cara, já deu de presente. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Olha só. Lembrando que os burgueses, pessoal, são aqueles comerciantes que começaram a ganhar dinheiro justamente nas feiras. Porque nas feiras eles começaram a emprestar dinheiro, nas feiras eles vendiam, eles começaram a fazer com que as cidades crescessem. Então, a máquina a vapor, ela vem muito depois. A máquina a vapor só veio aparecer lá na primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Então, essa não tem nem o que discutir. Estratégia. Ninguém errou essa, né? Stonks.
Que letra é essa? Não, eu só errei aquela da ciência e Essa era a arte que eu letra, falei. essa era a Não, letra não, B. não. Aí eu errei. Eu nem sei qual que eu vi. Vamos lá. Esqueci já. Vamos Agora todo continuar. mundo tá usando carinha. Meu Oi? Deus. Todo mundo usando carinha pra se comunicar. Desculpa, é que eu não coloco voto. Eu só coloco carinha porque fica Agora mais só tá fácil. falando, tá falando aqui. Pessoal, vamos lá? Pare de distrair. Vamos lá. Chapuca, carro, na verdade, uma galera regada de lá. Peraí, gente. O crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média. Ou seja, ela é quase que um complemento daquela outra questão. Sobre isso, o que era correto afirmar? Olha só. Lance é brabo. O que essa formação do comércio fez? Para pensar. Leandro, se você for para um lugar onde tem comércio, você vai sozinho? Não. Claro que não, né? A tendência é que mais pessoas possam ir. Vocês podem perceber isso nas feiras. Você vai com bastante pessoas para você potencializar sua venda. E outra coisa, vocês podem perceber que os locais onde as feiras acontecem estão sempre lotados. Então, a tendência da onde aconteciam as feiras antigamente, a tendência era ter concentração de pessoas. Vamos supor que o Rafael saísse do Brasil de barco. Claro que nem tinham descoberto o Brasil até então, né? Eu não tô em barra não, Cri. Vamos supor que ele saísse do Brasil de barco e fosse para uma feira lá em Paris. Chegou lá para essa feira, ele não ia conseguir voltar no mesmo dia, ele precisava de tempo. Então, algumas pessoas pensaram os hotéis nisso. também lucravam muito. Exatamente. Então, assim, pessoal, começaram a crescer as cidades. Os hotéis os lugares para as pessoas dormirem começaram a ser construídos. Outra coisa que começou a ser construída também, as casas. Hotel. Isso, as casas onde as mulheres vendiam o seu corpo para os homens que vinham de longe, né? Essa profissão mais antiga aí que existe. Ou seja, essas coisas. Oi? Sempre existiu, então? A prostituição? É. Sim, dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Quê? Sério? Que É sério. Então, pessoal, nos grandes centros daquele período, as cidades elas começaram a crescer dessa forma, porque as feiras levaram as pessoas a se concentrarem. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima. Formação da burguesia. Próximo. Essa aqui também, meu Deus, foi muito fácil. Quem errou essa tem que ter vergonha, olha só. As populações passaram a viver nas cidades, principalmente com atividades ligadas ao comércio. Só um minuto. Esses comerciantes viviam nos burgos. Lembram que os burgos era onde acontecia o comércio. Eles eram chamados de quê, gente? Pelo amor de Deus, né? Burgueses. Burgueses, que viviam nos burgos. Professor, eu errei essa daí. Oi? Por algum motivo eu estudei essa daí. Eu estudei muito essa daí. Mas essa era minha vez, né? Aí eu achei que ia ser difícil, era fácil. Professor, achei que essa daí ia ser tão Negativo. fácil que tava. Achei que era Quem uma mora pegadinha. na burguesia é japonês. Sabe por que vocês acharam fácil? Ah, que Oxe, da Porque hora. vocês estudaram, porque vocês prestaram atenção na explicação. Mentira. Só Achei que por era uma isso. pegadinha. Ô, professor, nessa parte aí você deu a resposta. Não é possível, cara. Só de você tá prestando atenção, você já tá estudando na aula. Uhum. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, vocês perceberam que eu tirei do livro, né? Pelo amor de Deus, quem errou essa não merece viver. Essa aqui, eu peguei o trecho do texto, fiz um risco na palavra que fala sobre o período, que denomina esse período. E aí eu pedi para vocês marcarem a alternativa que Essa daí deu de graça também. que mostra exatamente como esse período era reconhecido. Não o período renascentista, tá, pessoal? O período que veio antes. Que barulho é esse? Não sei que. Não sei. Não sei. Não tem ninguém passando mal aí não, né?
Não. Não, é um barulho suspeitíssimo. Suspeito. Ó. A cadeira, eu acho. É cadeira. Ah, tá. Acho Chewbacca, velho. Chewbacca, o que é isso? Aquele monstro, aquele bicho do que Star Wars. Star Wars é a Guerra nas Estrelas, não é? É. É a mesma coisa, né? Star, Professor, estrela. é muito engraçado. War, guerra. E o que que tem em outro seriado que tem também esse negócio de luta no espaço? Star Trek. É a mesma coisa? Não. Não. Sim. Gente, quem tá falando comigo no chat, não tem como eu responder, ó, não dá para enxergar. Eu clico para abrir e ele não abre. Star Trek. Calma, Shakira. Vamos voltar, pessoal. Presta atenção aí. Então, para pensar. Olha só. A Idade Média está falando da idade... Opa, deixa aqui. Está falando da Idade Média, pessoal. Para os renascentistas, ou seja, essas pessoas, esses pensadores que começaram a questionar a igreja, o período da Idade Média, que foi justamente o período que a igreja dominou, fazia o que ela queria. Tinha a Santa Inquisição, por exemplo. Quando a igreja dominou, esse período foi chamado de período das trevas. Tá? Foi o período das trevas, mas preste atenção, para os renascentistas. Tá? Se eu perguntasse para a igreja foi o período da glória, né? Que foi quando eles dominaram tudo. Tudo bem? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Não? Então vamos para a próxima. Meu rostinho tá muito bonito. Bom, Não. para o homem medieval, o tempo pertencia a Deus. Lembra lá do período das trevas? Período medieval. Professor, Oi. por que tá múltipla escolha 83.500 É o ID da questão, caso ele precise ir lá e... Exatamente. A quantidade de questão que o professor deixou pra gente fazer. Ô, burro! E a quantidade de aluno que ele reprovou. Não. Esse número é o que o Rafael falou. É a identificação da questão. Esse 83.576 é como se fosse o seu CPF. Só você tem. Imagina alguém que tipo, repetiu 9 vezes o primeiro ano, 2. Você sabia que o Siqueira Júnior, o apresentador, ele repetiu 7 vezes o 7º ano? Que isso? Quem é Siqueira Júnior? É aquele jornalista do Maconheiro não vai ver Papai Noel, por exemplo. Não sei quem é, não. Depois eu vou pesquisar. Ele reprovou 7 vezes? Isso já é falta de vergonha. Que isso? E ele estudava em escola pública ou particular? Falta de vergonha. Acho que pública. Ah, tá. Porque é um pai e uma mãe pagar pro filho estudar na escola. E ele repetir 7 vezes o 7º ano, tá de brincadeira, né? Falta de vergonha. Nossa senhora. Mancada. Bota ele pra trabalhar. Ele passou de sério, né? Professor, mas ele não repetiu não, professor. Ele só quis se calar mesmo pra aprender mais. Entendi. Professor, ele tava com saudade da comida da cantina. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que tá acabando. Para o homem medieval, o tempo pertencia a Deus. E somente ele poderia alterar os cursos da vida coletiva e individual. Já para o homem renascentista. Então, pessoal, aí está perguntando sobre o homem renascentista. Sobre o homem renascentista, é óbvio que o tempo pertence a ele mesmo, né? Ou seja, nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. Agora é importante vocês lembrarem que eu não estou colocando no questionamento quem está certo e quem está errado, tá, gente? Isso só são modos de pensar. Deve que questão que você anulou, professor? No final vou falar. Nessa questão de estar certo ou estar errado, quem acredita que Deus é responsável por tudo, tudo bem. E quem acredita que não, que o homem é responsável por todas as ações da sua vida, tudo bem também.
Sim. Eu não estou colocando aqui em questionamento o que está certo e o que está errado. Eu só estou passando para vocês o conteúdo. Deu para entender? Para depois não ter nenhuma polêmica? Aham. Então, Polêmico. fala, Leandro. Já aconteceu de alguma polêmica? Não, porque quando a gente fala de... Como eu estou falando de religião, Tayane, por exemplo, vamos supor que determinado aluno é um aluno da Igreja Católica. E aí eu estou falando o que a Igreja Católica fazia antes. E aí vocês podem entender como errado ou como certo. É um A direito. pessoa fica assim, meu Deus, na minha igrezinha. Entendeu? É igual quando eu começar a falar com vocês lá no 8º ano sobre o João Calvino e sobre Martim Lutero. Opa. Eles são protestantes, eles são evangélicos. Depende de quem passar, eu já Então, falei. Não dá pra botar. Não dá eles pra são botar. evangélicos. Então, eles criaram a religião evangélica. E então, por exemplo, dependendo de algum ponto que possa ser questionado, algum aluno possa se sentir incomodado, entendeu? Fala, Leandro. Ontem, na última aula, você fez correção, você fez É porque eu não conseguia entrar, não. Não. Aí, professor. Na aula de segunda-feira, Leandro, eu passei uma atividade para vocês. Eu expliquei conteúdo. Se alguém me passa, por favor. Mas tá lá na Seneca Digital. É só pegar lá. Tá? Professor. Oi. Só não fala que são 10, não. O que é isso, pregador? É. Ah, tá. Pô, Elias... Bom, vamos lá, que vocês estão me enrolando muito. Só não fala que são 10, não. Não fala que são 10, não. Bom, próximo. Essa também foi fácil, né? Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Lembrando a vocês que os mecenas, pessoal, quer dizer que os burgueses, eles tinham o dinheiro porque trabalhavam. Lembram disso? Mas lembrem-se que eles não tinham o prestígio social. Então, o que eles começaram a fazer? Com essas ideias renascentistas contrárias à igreja, os burgueses, para poderem ter esse prestígio social perante a alta classe, eles começaram a patrocinar esses artistas renascentistas. Por exemplo, Michelangelo, por exemplo, o próprio Da Vinci. Mas eles aceitavam? Sim, os artistas Era dinheiro, aceitavam. Dinheiro, Não, João Pedro, dinheiro. E o povo já não faz por dinheiro? Qualquer pintura. Então, os mecenas pagavam para que eles fossem pintados. Tanto é que lá no livro de vocês está falando sobre o João de Médici. Você sabia não? O João de Médici, ou João Pedro, ele era de uma família burguesa muito rica e ele patrocinou muitas obras artísticas do período, João Pedro, tanto dele quanto de igrejas, assim, para poder ter essa ascensão social. Entendeu? Sabia não? Mona Lisa é... Então, olha só. Aqui, ó. Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. Tudo bem? Alguma dúvida nessa? Não. Essa foi fácil, né? Então, só para a gente encerrar essa parte, os mecenas eram essas pessoas que patrocinavam esses artistas renascentistas. Essa ação era chamada de mecenato, tá certo? Vamos lá, continuando. Olha aí, fácil também. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Aí vem falando o Shevchenko, né, sobre o Renascimento. Bom, vamos lá que faltam 10 minutos. Pessoal, assim que encerrar esse vídeo, vai estar faltando 5 minutos para o intervalo. Mas aí vocês podem parar para o intervalo
E aí a gente volta 5 minutos mais cedo também, tá bom? Não, 5 minutos não. Então vamos lá. O texto apresenta um espírito da época, que afetou também a produção artística marcada pela constante relação entre a fé e o misticismo. Não podia ser, pessoal, porque era da igreja. Religião era da igreja. A cultura poderia até ser. Só que como a gente está falando de ciência, como a gente está falando de descobertas científicas, não tem aqui. Então não poderia ser. Então só poderia ser Eu fiquei na ciência dúvida e nessa, arte. eu botei ciências e artes. Isso aí, não tinha como ser outra, porque como está falando de ciências, teria que ter ciência. Vamos lá. Antepenúltima. Essa também foi mamão com açúcar, né? Tá falando do início da Idade Moderna. Na Itália. Da onde? Eu não lembro a numeração, porque para mim não aparece. Sobe, balão. Vamos lá. Né, gente? Assinale a alternativa que indica... Oi. Peraí, posso interromper? Não me xinga, né? Mas é muito bonitinha a minha foto de perfil. Eu não tô vendo. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. É porque eu digito carinha. É muito bonitinho. Vamos lá. Assinale a alternativa. A minha foto de perfil é melhor. Gente, escuta, eu não acabei. Assinale a alternativa que indica como são denominados os patrocinadores. Olha aí, gente. Patrocinadores. Mecenas, porque eu tinha acabado de falar. Exatamente. Então, foram duas, se vocês tivessem prestado atenção, foram duas questões quase que repetidas. Uma falando como que acontecia o mecenato e a outra falando dos mecenas. Bom, eu não vou ler o texto, porque vocês já leram. Aí está pedindo para falar aqui embaixo. Ó. Os textos falam de momentos históricos distintos, porém com um conteúdo comum e que tiveram profundas repercussões na vida econômica, social e política dos povos. O principal, preste atenção, o principal impacto desses dois fatos em suas respectivas épocas. Então vamos lá. A primeira, pessoal, está falando sobre a ampliação das informações, tá certo? Propiciando maior acesso ao conhecimento. E a segunda está falando sobre a modificação do modo de vida das populações. Alguém discorda dessa? Essa era a única questão que a gente podia ter algum tipo de conversa. Alguma coisa que vocês pudessem questionar. Alguém achou que essa está errada? Não. Não, né? Porque tá falando da internet. Tá não, eu acertei essa. Mas como você disse que é um negócio para debater, eu vou debater, porque nenhuma... Não debate assim, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, debater que eu falo nisso aqui é falando, por exemplo, não, professor, eu acho que a que teria que estar certa era essa ou aquela. Não, professor, você não vai conseguir falar as notas. Ah, tá. Entendi. Entendi seu objetivo. Então, fala as notas. Vai fazer um testamento. Vamos para o último. O testamento é você. A imprensa de Gutenberg, além de tornar mais ágil o processo de reprodução de determinado texto, também desencadeou algumas transformações tais como... Essa foi fácil, né, gente? Porque a possibilidade de formações de comunidades de leitores, já que os livros, panfletos e jornais começaram a ser reproduzidos em massa em língua vernácula. Ou seja, está falando que graças à imprensa de Gutenberg, o conhecimento escrito não pertencia só mais à igreja, somente à igreja. Porque a igreja fazia isso manuscrito, fazia isso manual, lembram? Então tá. Eu marquei a de cima, só que depois eu percebi que eu fiquei lendo de novo até entender. A de cima está falando sobre só quem tinha os móveis conseguia. Bom, alguém quer questionar essa? Não. Então, beleza. Vernáculo, essa questão da língua vernácula é como se fosse a língua materna, a língua, o princípio. Bom, vamos para a nota. Manda nota no chat. Vou falar aqui para vocês. Eu vou mandar. Aí tu copia e depois dá Ctrl V, porque não dá para dar Ctrl V. Gente, só escuta porque vocês estão conversando e na hora que eu falar, vocês vão falar, não ouvi. Então, preste atenção. Falei com vocês que estava valendo 10 e que eram 13 questões.
Então vamos lá. Eu vou falar a nota do Cauã, depois vocês passam para ele, tá? Cauã tirou 9,5. Poxa, Isaías tirou 8,6. Isaías. Tem que ser melhor. João Gabriel. O Otávio foi ótimo. João Gabriel tirou 7,1. Pô, João Otávio tirou 7,8. João Pedro, 10. olha, vocês não viram? Kaique tirou 8,6. Pô, Kaique, tem que melhorar, hein? Leandro tirou 10. O Opa. Pedro tirou 7,1. Tem que melhorar, hein, Pedro? Rafael errou uma. Rafael errou uma. A Rafael tirou 9,5. Ô, E Leandro, a tu também não foi Tayane bem na também. outra. Tayane tirou 9,5. Tu também não foi bem na outra Ouviram? prova. Ouvido. Todos ouviram? Numa Ouviram. prova que você vai bem ali, às vezes você vai mal na outra. Bom, Tem que melhorar. Esse aqui, Tem que melhorar. Postura. seguinte, quanto que eu preciso tirar? pessoal, me escuta. O sinal vai fechar. Alguém quer fazer alguma pergunta da parte de história? Então, deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer. Na semana que vem, porque amanhã é feriado, eu vou passar o exercício, igual eu passei segunda-feira de geografia. Na quinta-feira que vem, eu vou passar o exercício de história, para vocês poderem ter uma melhora de nota. Tudo bem? Sim. Beleza. Então vai ter um E a exercício de para geografia? melhorar a nota. Vai ter. E de geografia também vai ter? Em De todas as geografia já matérias? teve. Em Não todas sei. as matérias? Todas eu não sei. Eu Mas- posso fazer esse exercício também? Pode. Pode. Mas em quais você sabe que vai ter? Mas aí minha nota vai aumentar mais? Nesse teste não, mas no bimestre vai. Ah, aí é só porque eu vou fazer. Professor. Tudo bem? Professor. Oi, fala, João. Tem como passar minha pra 80, não? Você ficou com Ô, quanto? cara, para de mendigar. Com a minha mãe que pediu 3 pontos. 3 7,9? Professor, Saiu do nada. Oi. Agora, Saiu do nada. professor, você não pode me dar uns 4 décimos aí, não? Você tirou quanto? Eu fechei aqui. 8,6. Dependendo do seu exercício, eu posso. ô, professor, Fala. em arte vai ter isso? Não sei, cara. Eu acho que tá. sim. Professor, Oi. Ainda bem, porque em Não arte podia acho que eu tá. acertei 6 ou acho que 5. falta pra mim quantos? Eu Porque teve uma, não professor, posso tirar. que eu marquei, fazer tirar 10, não? que eu, ó, professor, eu marquei, A Tayane e o Rafael erraram uma questão só. Vou ter. ó, na de arte, né? Era ali, que era Brahma, Shiryu, Tanani. Eu marquei Brahma, Shiryu e Tanani. Essa aí foi a única que eu errei. Essa também Então. foi, mas eu sabia a resposta. Eu sabia a resposta, eu marquei a resposta. Não errei nenhuma. Cara, Todo mundo marcou a de baixo? O que é Brahma? eu marquei a terceira e foi a segunda. Foi a única que eu errei. Isso O que também é não Brahma? Eu fiz a mesma coisa. O que é Brahma Shiru? Não, Eu vi o malucão lá da é Índia. porque na Índia dançavam-se a 3 deuses, a 3 trindades. Aí você tinha que falar a ordem. Brahma, É Brahmani. Shiryu, Sabia um É Brahmani. Oferecimento cerveja Brahma. aí todo mundo marcou a C, mas é quando você termina a prova, mostra que você marca a B. Eu não entendi isso até agora. Que doideira. Tem que reclamar, hein, gente? Calma aí, deixa eu ver se eu marquei. Qual que eu marquei? Acertei tudo. Eu não entendi esse final. Não entendi esse começo. Eu não entendi. Mano, eu marquei a C, mas eu marquei a B, mas foi que M. Você também marcou a B ou... Então, eu marquei e do nada, quando eu terminei a prova,